Diga glória a Deus. Muito bom, é bom estar na presença do Senhor. E eu sabia que esse lugar ia estar cheio hoje. Vocês gostam de um teatro, né? Muito bom, muito bom. E que impactante esse teatro, né? Às vezes a gente fica imaginando, Deus, o que o Senhor vai fazer, como? Mas é muito real. E cada um aqui, eu acho que realmente falou, cara, o que eu estou pensando nesse dia? O que eu estou fazendo na minha vida? Como que eu estou levando as coisas de Deus? E para dar continuidade no teatro, nem sabia que eles iam fazer isso, eu quero falar de 3 eventos que o Senhor participou de uma forma radical na vida dele. 3 situações onde o Senhor nos ensina grandes lições, onde Ele mostra, eu vejo que esses 3 eventos é uma grande história de amor de Jesus. Sabe, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre amor, sobre ter uma mensagem evangelística, que eu quero trazer teu coração cativo aqui, e você chorar com muitas lágrimas, mas eu sei que o Espírito Santo pode todas as coisas, e eu sei que Ele quer falar através da minha vida sobre isso. Eu quero falar sobre, você viu o nosso cenário natalino, né? Diferente aqui as coisas. Algumas pessoas fizeram umas perguntas, né, do tipo, se tem a manjedoura, cadê o menino Jesus? Né? Cadê o menino? Né? Algumas crianças falam assim, pai, está faltando ali o bebê. Algumas tentaram colocar, não sei o quê. Você vê como que coisas estão implicitamente plantadas dentro do nosso coração, e de alguma forma essas coisas erradas, esses ensinos errados, essa maneira de olhar para aquilo que Cristo tem feito na nossa vida, ela atrapalha a nossa caminhada de fé, ela enfraquece a nossa fé, ela de alguma forma, sabe, distorce o verdadeiro sentido do que Cristo veio fazer nessa terra, do propósito de Jesus. Muitos acham que Ele simplesmente nasceu como cada um de nós tínhamos que nascer, ou por uma história de amor, de um pai, de um homem, de uma mulher. Não. Cristo, Ele não foi, Ele não nasceu dessa história de amor entre um homem e a mulher, mas Ele nasceu de o menino, na verdade Cristo não nasceu, o menino Jesus, Cristo veio para essa terra, diante da história de amor de Deus em relação com o homem. Então há um propósito na caminhada, nessa história toda, de nós enxergarmos e ver o que Deus fez por nós. É um conto de paixão, e todos esses processos, nós vamos falar sobre 3 processos que Jesus passou. Ele mostra o amor que Ele tem pela nação, pelo povo, pela humanidade, o amor que Cristo tem por você, amém? Então o tema do nosso sermão é a manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios, e isso é importante. A manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios. Isaías capítulo 9, verso 6, eu vou ser muito breve aqui, eu vou ser bem incisivo, tá? Porque a gente precisa entender. Isaías 9, 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em outras palavras, essa profecia, ela traz a promessa que um dia viria um Redentor, aquele ao qual vai reger, vai governar com paz e justiça. E quando nós olhamos para a manjedoura vazia, há um sentimento em meu coração que precisa estar sendo estabelecido. Ele veio, a luz veio à terra, o Redentor, o Salvador veio, e Ele precisava vir como um menino. Por quê? Porque como eu e você somos humanos, a nossa fragilidade, Deus não tinha como se revelar a nós se não fosse da mesma forma. Então Ele abriu mão de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, de toda a tua glória. Ele se esvaziou. Nós vamos ler isso.
e se fez um menino, abriu mão de tudo isso para que eu e você pudéssemos agora se relacionar, estar com Ele, Deus no nosso meio. Sabe, quando eu olho para a manjedoura, eu preciso entender, é Cristo vindo até nós. Essa é a graça preventiva de Deus. O que é isso, pastor? Amados, não foi você que foi atrás de Cristo, não foi você que fez algo, fez uma boa oração, fez algo de bom, fez alguma coisa que chamou a atenção de Jesus e falou: nossa, por você eu morro, por você eu faço tudo. Não. Quando nós olhamos para isso, para a manjedoura, nós estamos falando assim: Deus escolheu abrir mão de tudo. Ele escolheu nos atrair, Ele escolheu nós, antes que eu e você estivéssemos escolhido Ele. Olha só o que fala em Tito, capítulo 2, verso 11: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando eu olho para a manjedoura, eu preciso entender, aqui querido, olha, a graça de Deus se manifestou salvador. O Salvador veio, Ele está aqui entre nós agora. 1 João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós o amamos. Você ama Jesus? Amém? Amém? Glória a Deus. Mas olha só a razão por que você ama Jesus. Nós o amamos porque Ele me amou primeiro. Então, quando eu olho para isso, eu tenho que falar assim: cara, isso aqui não é só um homem, uma criança nascendo. Isso aqui é o amor manifesto de Deus na minha vida. É Deus mostrando o amor dele. Cada parte desse processo, desde a manjedoura, da cruz e o túmulo de Jesus, e o quarto que está faltando, que é que nós acabamos de cantar, Ele virá. O interessante é que esses três testificam que Ele está vindo. Ele virá. Como Ele nasceu, como Ele foi crucificado e como Ele ressuscitou, Ele virá. É tangível. Se nós olharmos para esses três elementos, nós percebemos o quão real e verdadeiro é isso. As profecias provam isso. Então, amado, essa graça preventiva que veio antes de nós querermos, antes de nós desejarmos, Ele amou a gente. Então, porque Ele nos amou, eu e você o amamos. É o amor que Cristo se revelou a você através do nascimento, através da cruz, através do seu sacrifício, que atraiu o teu coração e pode você dizer assim: eu amo Jesus. Só pode dizer quem ama Jesus, quem realmente acredita que Ele te amou primeiro. Uma outra coisa que nós vemos que é Cristo vindo em nós, vindo até nós, é João 6,44. Olha o que ele fala: ninguém pode vir a mim. Ninguém, não existe um ser humano que possa vir a Deus, se o Pai que me enviou, não o atrair. Sabe, amado, você estar aqui nessa noite, não é um desejo próprio seu, não é uma capacidade só sua. Deus te chamou, Deus te atraiu. A tua voz dizendo: Senhor, eu quero o Senhor como Salvador da minha vida, foi uma resposta a um grito, a um nascimento. A vinda desse Deus que te ama foi uma resposta àquilo que Deus já estava falando ao teu coração. Presta atenção, porque é importante eu entender isso. Porque se é Ele que nos atrai, eu preciso ter uma convicção que Ele está comigo, que Ele é um comigo. Porque por si só, nenhum de nós neste lugar podemos ir atrás de Deus, ou amá-lo, ou servi-lo, ou viver para Ele, se não for Ele atraindo. Então, isso é interessante, porque você está dando respostas para Deus, você está se relacionando com Deus, Ele respeita a tua decisão, mas a sua decisão é ouvi-lo
e fazer aquilo que agrada a Ele. Amém? A manjedoura também é um sinal de esperança. Isaías capítulo 9, verso 2, diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Amado, eu não sei você, eu tenho certeza de mim, mas o tempo que eu vivi longe de Cristo, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me relacionasse com as pessoas, por mais que eu conquistasse alguma coisa, por mais que eu me sentisse gente normal com esse mundo, sempre havia dentro de mim uma incerteza. Uma coisa que, cara, eu posso estar aqui, mas não tenho nada, não sei o que vai acontecer, uma insegurança, um medo, uma dúvida. E a terra, o mundo sem Cristo, é um lugar de escuridão e tristeza. Quando essa manjedoura recebeu o Criador de tudo, quando essa manjedoura recebeu o Senhor Jesus, a luz brilhou aos homens, a esperança gerou dentro do nosso coração. Uma outra coisa que a fé e a esperança traz dentro do nosso coração, mas também ele traz o seguinte, olha só, João capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só trouxe a luz, mas ele trouxe cura para as nações, cura para dentro dos nossos corações. Sabe, é como se eu sentisse, sendo um cara ruim, uma pessoa não merecedora de graça, de favores, de alguma coisa, e ele pega, ele cura o meu coração, ele sara a minha vida, ele tira a tristeza de dentro de mim, ele tira todo o pecado que me condenava. Sabe, quantos de nós fomos curados, quantos de nós fomos sarados e libertos, sabe, da opressão do pecado? Então, quando eu olho para a manjedoura, eu não posso ver um menino, mas eu posso ter uma esperança. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está entre nós. Aleluia. E uma simples manjedoura nos revela coisas espetaculares. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 6. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe o que a manjedoura mostra para nós, amada? Que Deus, em todo o seu poder, ele abriu mão de tudo isso. Mesmo sendo tudo isso, sendo todo poderoso, ele deixou tudo isso para que você pudesse conhecê-lo, para que ele se revelasse a você. Olha, como eu. Sabe, o amor dele é tão profundo, e talvez a gente não para pensar, mas o Deus Todo-Poderoso, ele permitiu ser frágil, ele permitiu ser cuidado por um homem, pela humanidade, por uma mulher. Ele se permitiu correr o risco de maltratos, de ser assassinado. O próprio Herodes, que queria matá-lo, ele teve que fugir uma época para o Egito, porque ele precisava estar protegido. Ele se confiou se pôr nas mãos dos homens. Por que tudo isso, amado? Pelo amor que ele tem por nós. Sabe, essa história, olhar para esses símbolos, tem que produzir em nós como Deus nos ama. Ele abriu mão de muita coisa. Outra coisa aqui, que nós vemos em Lucas capítulo 2, verso 6, diz assim: enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos
e o colocou em uma manjedoura. Maria envolveu ele em panos e colocou em uma manjedoura. O que ele está dizendo? Que o lugar mais improvável para mostrar que todos podem se aproximar de Deus é uma manjedoura. Sabe, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, em poder nascer num melhor hospital da época, que nem, talvez nos nossos dias aqui, um Sírio-Libanês, um Albert Einstein, mas ele nasceu num lugar mais improvável. Por quê? Isso aponta porque ele está sendo acessível a todos, vindo em humildade. Sabe, às vezes eu fico olhando, eu não queria ir para esse lado, mas eu vou falar. Eu fico olhando para a gente, eu sei que nós somos abençoados com toda a graça de Deus. Toda a sorte, todas as promessas que estão na palavra, é para a minha vida, é para a tua vida. Mas o problema é que nós temos que entender que todos esses processos, além de mostrar o amor de Deus para a nossa vida, mostram o exemplo de como devemos ser. Somos cheios da glória, somos valorosos, somos importantes, somos abençoados, mas nós precisamos andar como Ele andou. Mesmo sendo todo poderoso, Ele não quis um lugar de destaque, Ele se fez humilde. Já pensou? Um crente tendo filho no dia de hoje na manjedoura. Deus, cadê o Senhor na minha vida? Talvez você está passando por processos e que você precisa destacar o que a manjedoura significa na tua vida. Deus está te ensinando, olha, você é grande, você é poderoso, você é abençoado, porém você precisa aprender humildade. Se eu, sendo dono de tudo isso, abrir mão de tudo isso, não me usupor a ser isso, porque eu entendo, eu amo vocês, a forma de você amar é você valorizar isso também dessa mesma forma. Uma simplicidade, não nos tornar melhor que ninguém, mas acessível a todos. Uma pergunta que eu quero fazer: você é acessível? Pessoas podem olhar para você e encontrar refrigério em você, encontrar amor em você? Por mais que você seja uma pessoa transformada, abençoada, salva, próspera, inteligente, capaz, tudo que Deus agraciou a tua vida, será que ainda você faz o que Ele pede? Ame o próximo. Não existe amor ao próximo sem morte, amados. Não existe amor ao próximo sem sacrifício. E Cristo é o exemplo, Ele abriu mão da glória dEle para ser pequenininho. Mas aqui é só um start. Se nós pararmos na manjedoura, é errado. Nós temos uma mentalidade que Jesus é o menino Jesus, que nem a gente encontra nessas épocas em alguns presépios. Ele não é mais um menino. O menino nasceu, ele precisava ser como? É o início, mas de uma grande jornada, de um grande propósito, onde Deus quer nos levar a viver também da mesma forma. Deus começou uma obra poderosa na nossa vida, amém? Então ele cresceu, ele viveu como homem, ele cumpriu a lei, ele realizou os milagres, ele enfrentou a cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Ele não é só um menino. Então o nascimento de Jesus foi só o início do seu plano redentor. Então é o início da manifestação do seu amor por cada um de nós. Então olhe para uma manjedoura, mas saiba, cara, ele veio. Lucas 19, verso 10, ele fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Então, de novo, ele não apareceu nesse lugar sem um propósito. Ele veio em uma finalidade. E se nós olharmos a história de Jesus, os seus trajetos, as suas ações, nós vamos ver que ele não sai do propósito de Deus. Ok?
Por esses motivos, a manjedoura está vazia. Então, ele veio para nos salvar. O interessante que eu também aprendo aqui é que Deus usa os pequenos começos para grandes propósitos. Outra coisa que a manjedoura nos ensina, amado, é olhar para a tua vida e talvez você fale assim: a minha capacidade é muito pequena, eu não nasci num berço de ouro, eu não tenho tantas habilidades. Mas quando Cristo se revelou ao teu coração, querido, por mais humilde e pequeno que são os teus sonhos, planos, o que você tem vivido, mais humilde seja assim, ou difícil alcançar sonhos, quando você começa a comparar, eu quero que você entenda de nós, pequenos começos, vira grandes propósitos nas mãos do Senhor. Amém? Você recebe isso no teu espírito? Agora vamos para a cruz. A cruz, ela aponta para o sacrifício e redenção. João capítulo 19, verso 30 fala assim: quando ele recebeu o vinagre, Jesus disse: está consumado. Com isso se curvou a cabeça e entregou o Espírito. A cruz é um sacrifício perfeito. Sabe, toda vez que você pensa em desistir, toda vez que você pensa que não vai dar certo, toda vez que você pensa de alguma forma que Deus esqueceu de você, você precisa olhar para uma cruz vazia. Porque ela está dizendo para você: eu venci por você. Eu destruí a tua dor. Eu morri em teu lugar. Eu deixei tudo o que eu tinha e conquistei de volta na cruz, venci a morte na cruz, e estou te dando agora direito de ser participante comigo. A cruz aponta para o sacrifício perfeito. O problema é que a maioria de nós nos comportamos como se ele ainda estivesse pregado na cruz, como ele ainda estivesse pendurado no madeiro. Como assim, pastor? Toda vez que você duvida do poder de Cristo, da glória dele, da graça dele, suficiente para transformar o teu ser, para te fortalecer nas suas dificuldades, o Senhor está dizendo assim: o Senhor não venceu aquela cruz. Você não se apropria do poder dele. E é errado, e muitos de nós parece que tem essa imagem dentro da gente: Cristo ainda está preso. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês, trazendo para os nossos dias. Estar pregado numa cruz é resistir à vontade de Deus. Como assim? Por que Cristo foi à cruz? Porque era o plano de Deus, era a vontade de Deus. Imagine se Cristo, como homem, agora começa a perceber o quão doloroso é uma cruz, o quão dificultoso é carregar uma cruz. E talvez você não saiba, mas deixa eu te alertar, Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então antes você fala assim: a minha cruz é pesada. Cristo carregou a cruz da humanidade, ele não carregou a dele, ele carregou a nossa. E isso trazia alegria dentro do coração dele. Mas toda vez que eu resisto, amado, eu não me liberto da cruz, eu fico preso na cruz. Toda vez que eu luto contra a vontade de Deus, contra entender, amado, passar pela cruz é parte do processo de milagres que Deus irá fazer na nossa vida. Só houve a ressurreição porque Cristo se entregou a isso. Ele deixou a cruz ali, ele na verdade não deixou, ele entregou-se à cruz. É diferente, é uma decisão, é uma vontade, é voluntário, é meu. Muitos pensam que os homens mataram Cristo e ele não teve uma outra opção. Não, ele se entregou. Sabe, nós resistimos diante das cruzes que aparecem na nossa vida.
Enquanto você resiste à cruz, você fica preso ao madeiro. Cristo saiu desta cruz quando ele entregou, quando ele falou: não, está feito, está consumado, entrego a ti o meu espírito. Sabe, tem muito crente carregando cruz, ou melhor, carregando preso numa cruz e não passando por um processo, porque resiste o processo de transformação, resiste se entregar àquela luta, porque ele não acha certo, porque ele não se sente, isso não é direito que estão fazendo comigo, não é assim que a gente fala, não é justo. Amado, enquanto resistimos à cruz, ficaremos presos nela, sofrendo dor ali. Mas quando você se entrega à cruz, você entrega assim: eu carrego isso, cara, demorou. Eu morro por isso, eu sofro por isso, eu sei por que eu sofro. Amada, é nesse momento que a cruz não pode mais segurar você. É nesse momento que você tem vitória sobre a cruz. Então a cruz vazia mostra que o nosso Deus se entregou. Ele se entregou. Ele não resistiu isso, por amor a mim e a você. Isso é muito bom. Muito bom. Ela é a ponte, que liga o homem a Deus. Romanos, capítulo 5, verso 8, fala assim, mas nisto, Deus demonstrou o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Olha uma diferença. Nós resistimos em carregar uma cruz que muitas vezes nós mesmos criamos por ações e atitudes nossas. Ou realmente porque somos pecadores em algum momento, nascemos em pecado, depois de Cristo nós não somos mais pecadores, mas há uma natureza onde nós caímos, e toda a cobrança, a cruz que existe sobre a nossa vida, ela tem uma razão, um motivo para estar, mas ele não. Ele carregou uma cruz sem razão, sem motivo. Ele escolheu isso. Sabe, isso traz no meu coração, amado, que a gente precisa ser mais consciente. E como Cristo sofreu pelo próximo, sofreu por mim, por você, nós carregarmos um pouquinho mais disso. Ei, espera aí. Tem muito eu aqui. Tem muito minha vontade, o meu desejo, o que eu quero. Eu preciso me entregar a essa cruz. Eu preciso entender que o amor de Deus foi manifesto a nós, revelado a nós, quando Cristo se entregou na cruz. E da mesma forma, nós vamos demonstrar esse amor para o próximo, quando escolhemos a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu entendo que toda dívida sobre a minha vida foi cancelada. Colossenses 2,14. E ele cancelou a escrita de dívida. Então toda vez que você tem um pensamento te acusando, te condenando, ter a mensagem, ter a imagem da cruz vazia, é entender o seguinte: ei, não há nenhum tipo de cobrança sobre a minha vida. Toda a dívida foi cancelada. O que consistia em ordenanças, o que era contra nós, ele removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-se publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Em outras palavras, a cruz parecia que ia destruí-lo, a cruz parecia a vergonha, mas ele triunfou, ele virou o jogo. A cruz foi a vitória, a cruz foi que derrotou e fez com que todo o inimigo que se levantou contra Cristo se colocasse debaixo dos seus pés. Aleluia! Eu sei, às vezes isso parece loucura, porque olhar para a cruz vazia também é loucura. Olha só o que Jesus falou, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, através do apóstolo Paulo. Pois a mensagem da cruz, pois isso que eu estou pregando a vocês, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós
nós que somos salvos é o poder de Deus. É isso que nos empodera, é crer nessa verdade que nos leva a viver dignamente diante do Senhor, a experimentar o seu amor, a sua graça. Sabe, amado, a cruz ela nos mostra também uma outra coisa, para a gente parar de olhar para dentro de nós e achar que nós somos os caras, de achar que você é o tal. Porque se tem alguma coisa de bom dentro de nós, foi conquistada através da cruz. Gálatas 6,14 diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se conseguimos alguma coisa, é porque ele nasceu numa manjedoura. E a manjedoura está vazia, aponta para o crescimento e o processo continuando. É porque ele encarou uma cruz, por mim e por você. Então a cruz não é só um instrumento de morte, amado, mas é o centro do plano de salvação de Deus. Ela tem um sentido, não é algo, um símbolo tipo, mas ela mostra o que meu Jesus fez. E o processo dele nessa terra. Sabe, ela aponta para o sacrifício de Jesus, ela aponta para a nossa redenção, ela é a vitória sobre o pecado, ela é a vitória sobre a morte, ela é a vitória sobre Satanás. Ele disse: está consumado, está pago, está pronto. Então, a cruz nos lembra que o amor de Deus também é sacrificial. Jesus sofreu em nosso lugar para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Então a cruz, ela aponta que nós também devemos sofrer como Ele sofreu. Sabe, muitas vezes Jesus curou meu coração, quando eu ia reclamar das minhas dores, das minhas tristezas, das minhas mazelas. Ele simplesmente falava assim para mim: eu sei, eu também sofri. Agora confie em mim que eu já venci. Aí eu levantava de novo, fortalecido. E até hoje. Se você não entender o poder da cruz, você vai olhar para a cruz como o mundo olha. Loucura, isso não dá para acreditar. Vamos para o túmulo. Mateus 28, verso 6. Diz assim: então Cristo foi crucificado, tirado da cruz e colocado no túmulo. No terceiro dia, os discípulos de Jesus foram até o túmulo para olhar, para limpar, para arrumar, para organizar, para embalsamar, passar perfume, enfim. Só que quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa. Mateus 28, 6. Eles entraram e os anjos do Senhor disseram para eles: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. E quando eles entraram, Jesus não estava mais lá, estava vazio. Sabe, a ressurreição ela é essencial para provar a vitória de Cristo. Sem a ressurreição não faz sentido. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17 diz assim: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E ainda estão nos seus pecados. Então o túmulo vazio é a prova que o poder de Deus é maior que a morte e o pecado. Amado, deixa eu te falar algo. Entender que o túmulo está vazio é testificar a nossa fé e a esperança dentro do nosso coração, a convicção que breve Ele virá, que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo, que Ele é conosco, que nada na nossa vida é acaso.
O fiel e verdadeiro está entre nós. Vivo. Vivo. E a prova disso é o reino de Deus no nosso meio. Perguntaram para Jesus, como que é esse reino? Aí ele fala assim, você vê os coxos sendo curados, os cegos enxergando, os demônios sendo expelidos. Ei, é porque o reino de Deus está no meio de vós. Sabe, amado, quantas coisas Deus curou na nossa vida e transformou. Ele está aqui neste lugar fazendo. Por isso, Ele não está lá. Por isso o túmulo está vazio. Sabe, Ele ressuscitou, abrindo caminho para a vida. João capítulo 11, verso 25 diz assim, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morrerá, viverá. Então túmulo vazio é a certeza do que o poder de Deus é maior do que qualquer adversidade nessa terra. Nada pode parar. Sabe, viver com fé e esperança, sabendo que Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele, olhar para o túmulo vazio, gera essa fé dentro do nosso coração. Romanos 6, capítulo 6, verso 4, assim, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Amado, nós escolhemos morrer com Ele, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. O processo do nascimento, da cruz e da ressurreição gera transformação em nossa vida. Assim como Ele ressuscitou, ao momento que você entregou sua vida para Ele, ao momento do batismo nas águas, Deus transformou a tua vida em uma vida nova, há uma novidade de vida, somos nova criatura em Cristo Jesus. Não faz sentido o velho homem ainda ter força, porque ele já foi destruído, ele já foi morto. Há um novo homem em você, pronto. Esse que adora, esse que responde a Deus, esse que está agora nesse teu coração, queimando, dizendo, isso, essa é a minha realidade, isso é o que eu creio. Então entenda, porque o túmulo está vazio, o impossível se torna possível. E aí Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Faz sentido? Você vê quanta coisa a gente olha para isso e fala, cara, eu não tinha percebido isso. Então a manjedoura vazia, a cruz vazia e o túmulo vazio mostra o grande amor de Deus por nós. Ele enfrentou tudo isso por mim e por você, para que o poder dele estivesse agora em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queria que a equipe de louvor subisse aqui. Fica aí em espírito, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui. Sabe, há uma importância desses lugares estar vazios, uma reflexão que a gente tem que fazer a nossa vida. Você já se perguntou? Se Jesus ele veio como menino e não é mais um menino, ele passou por um processo, a manjedoura está vazia. E esse processo levou ele a um propósito maior, que é a cruz. O seu legado, a sua missão, por amor a mim e você. Só que a cruz também, ele foi para a cruz, mas a cruz não está lá. Está vazia. E isso é bom. E ele foi então enterrado, colocado no túmulo, sepultado. Colocaram uma pedra enorme, vedaram, e nada disso foi capaz de suportar ele.
Ele ressuscitou cheio de glória. E o túmulo está vazio. Se a manjedoura está vazia, a cruz está vazia e o túmulo está vazio, aonde está Jesus? Sabe, amado, existe um lugar na nossa vida que não pode estar vazio. Porque esse processo todo foi para ele preencher um lugar, um único lugar. Esse processo todo foi para ele destruir a solidão de um lugar que, quando fica sozinho, é doloroso, é um processo com muito sofrimento, é muita angústia. Todo esse processo de Cristo se resume a um lugar que não pode estar vazio, e esse lugar é o seu coração. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus venceu ali e passou por todo o processo, e nada disso pôde segurar ele, amado, ele abriu um caminho para acessar o teu coração. Ele abriu uma porta assim enorme, aonde ele entrou, aonde ele venceu, aonde você pode entender isso. E agora ele está batendo no teu coração. Ele está aí insistindo dentro do teu coração, ele está insistindo em tua vida, ele está falando para você: abre para acreditar nisso tudo. Ele nasceu numa manjedoura humilde, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou do túmulo para preparar um caminho até o coração humano. O lugar de habitação, amado, é o nosso coração. Sabe, a manjedoura aponta para a habitação, porque foi onde ele veio habitar. Mas em Lucas capítulo 2, verso 6, está escrito assim: enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz ao seu primogênito, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou em uma manjedoura. Mas olha essa parte aqui que eu não li aquela hora: porque não havia lugar para ele na hospedaria. Sabe, nós precisamos preparar um lugar para ele, e ele quer morar dentro de nós. Cristo deseja nascer no seu coração e ser o centro de tudo que somos. Eu quero fazer uma pergunta para você: sua vida está aberta para receber o Rei? Ou ainda você é aquela hospedaria que não tem lugar para Jesus dentro de si? Será que aí é um lugar humilde, como uma manjedoura, que acolhe o Cristo? Sabe, a cruz ela grita, ela clama por transformação. A cruz vazia, ela lembra que Jesus não apenas quer habitar em nós, mas também Ele quer transformar a nossa vida. Porque quando Cristo habita dentro de nós, Ele começa a transformar tudo de dentro para fora. Muitos de nós queremos uma transformação externa, queremos mostrar que é externo. Está tudo legal, estou bem, mas impedindo que Cristo more dentro de nós, para que haja uma transformação dentro de nós. O sacrifício da cruz tem impactado sua vida? Sabe, você consegue olhar e falar: cara, o que Cristo fez por mim mudou a maneira de eu pensar, tem transformado o meu coração, ou eu ainda continuo do meu jeito?
túmulo vazio garante a nossa vida eterna. É a prova que a morte foi vencida e que Cristo nos dá a vida eterna. Porém, essa vida não acontece no futuro, ela acontece hoje. Essa graça, esse poder de Deus, o que Deus quer fazer na nossa vida, é agora. Já começamos, já estamos na eternidade. A morte é processo, nós já estamos na eternidade. Você tem vivido com essa certeza? Sabe, o maior vazio que um ser humano pode experimentar é um coração sem Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deixa Cristo acessar o teu coração. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Escute Ele batendo no teu coração. Se temos essa oportunidade de refletir em tudo que Ele fez, eu preciso também refletir como é que está meu coração, se Cristo tem habitado dentro do meu coração. É claro que Ele tem habitado. É claro que você aceitou Jesus e Ele transformou você é uma nova criatura. Mas sabe, esse nosso coração é como uma casa. Amém? Ela tem cômodos, tem lugares. E geralmente quando um estranho, ou alguém meio desconhecido, um hóspede, vai na tua casa, existem lugares de acesso para essa pessoa. Se é um carteiro, talvez no hall da entrada da tua casa, no máximo. Se é uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, quer beber um copo d'água, você serve ali. Um conhecido, um amigo, talvez você traz ele e coloca ele dentro da tua sala. E quando Cristo está à porta do nosso coração batendo, e Ele transforma as nossas vidas, quando a gente tem esse acesso, eu tenho certeza, amado, que você deixou Ele na tua sala. E você não vai pegar um convidado de primeira vez e vamos lá no quarto conhecer minha intimidade, não sei o quê. Pô, eu sou muito amigo do Natan, eu nunca entrei no quarto dele. Eu vou entrar da próxima vez que eu falar isso. Mas não porque não tem intimidade, mas é normal isso. Mas quando nós estamos falando que Cristo está à porta do coração e está batendo, isso está falando dos segredos mais secretos teu. Está falando do nível de intimidade maior. Está falando de confiança. Está falando de entrega. Então legal, nós estamos aqui, está todo mundo adorando, todo mundo chora, todo mundo sente. Mas a manjedoura, a cruz e o túmulo não foi um processo para só sentirmos a Jesus. Foi um processo para Ele habitar dentro de nós e ter o controle de tudo dentro de nós. Posso ouvir um amém? Queria que você fechasse os teus olhos. E vou trazer alguns pontos aqui. Eu queria que você fosse muito sincero com você. Olhe para a tua vida neste momento. Sabe? O que eu vou falar aqui aponta para alguns corações que dentro desse lugar tem alguns cômodos ainda que está vazio, que Cristo não acessou. E Ele quer entrar neste lugar, Ele quer transformar. Por exemplo, se talvez a tua vida tenha sido marcada por ausência de paz. Sabe, você não consegue, há uma inquietação dentro de você, há uma incerteza, há uma falta de paz. Gostaria que você perguntasse para si mesmo agora, se você tem paz verdadeira, ou está constantemente em um conflito interior. Sabe, um coração vazio, ele é um coração que busca sentido, sabe, em coisas temporárias e fúteis.
o sentido de vida, de alegria, é coisas tudo passageira, tudo, a sua maior, isso acaba, cara. Cristo quer entrar neste lugar, amado, Ele quer ser a única fonte dentro de você. A sua vida tem sido guiada pelo propósito eterno de Deus, ou por desejos passageiros? Sabe, um coração vazio aponta para presenças de pecados não resolvidos, pecados ainda te dominando, amado. Sem Cristo o pecado permanece, e ele separa a gente, ele nos atrapalha. Sabe, você tem carregado culpas, pecados. Cristo quer tirar isso de você nessa noite, Ele quer entrar nesse lugar, Ele quer transformar você. Corações vazios têm medo da morte, a insegurança em relação ao futuro, em relação à vida eterna. Cristo quer deixar claro ao teu coração, amado, isso. Um coração vazio, sem Cristo, ele é solitário, mesmo cercado por pessoas. Sabe, você sente falta de algo? Cristo é a companhia perfeita, amado. Sem Cristo, queridos, a alegria ela é circunstancial e passageira. Se os momentos de alegria que você teve na sua vida ou está tendo são só em alguns eventos, em alguma festinha, ou diante de algumas circunstâncias, Cristo quer trazer uma alegria eterna.